tarde, boa noite, bom dia. Estou aqui mais uma vez para para falar com vocês e dar continuidade aqui ao programa Nossa Evolução. E o tema de hoje é desativação do corpo físico, popularmente chamado de morte, né? Ou desencarne, como falamos na linguagem espírita, não é? Então, o que seria essa desativação do corpo físico e como é que a consciência vivencia esse processo antes dessa desativação? Pela literatura espírita, né, nós somos conectados a este corpo, a nossa parte espiritual é conectada a esse corpo através do fio de prata, né? Então, esse fio de prata é o que conecta as energias do corpo espiritual às energias do corpo físico. Então, é a nossa forma de nos mantermos conectados com este corpo. Então, o desencarne, o desenlace das energias físicas com a energia espiritual, ocorre exatamente quando esse cordão se enfraquece, né? Quando esse cordão de prata, esse fio de prata, como é chamado, ele se torna fraco e se desliga, né? Nós também chamamos essa desativação do corpo físico como a projeção final. Projeção é quando você sai do corpo, ou não sai necessariamente, mas você desperta no plano espiritual de forma consciente, não é? Ainda estando ou sendo encarnado, ou estando neste soma, neste corpo físico, nessa segunda fase do ciclo existencial que nós estamos, né? Que a primeira fase é antes do nosso nascimento, a segunda fase é durante a nossa vida física e a terceira fase é após o desligamento do corpo físico. E aí nós retornamos de novo para esse ciclo, né? Que aí chamamos de ciclo existencial do espírito. Então, antes dessa nossa desativação total, nós passamos por uma série de fenômenos, né? Quando chegamos na terceira idade, e a terceira idade ela é considerada a partir dos 65 anos, nessa terceira idade já é a fase que a gente chama de fase do exemplo. Seria a fase na qual você já estaria sendo exemplo, né, para as demais consciências, para os demais espíritos encarnados e desencarnados, do que é ser um ser humano completo, um ser humano que cumpriu suas missões de vida, que foi feliz, né, em seu projeto de vida e que cresceu, evoluiu e que deixou aí uma contribuição gigante para a população, tanto física quanto extrafísica, né? Então, há também momentos que nós, na terceira idade, somos exemplos de tudo que não presta, né? De posturas a não serem seguidas, de não cuidar do corpo físico, de não ter tido cuidado com uma profissão que lhe garantisse o máximo de sustento, de dignidade. Então, questões que durante a nossa vida nós precisamos cuidar, que afeta na nossa saúde psíquica e física durante a terceira idade, ou a terceira fase, ou a fase do exemplo, né? Ou a fase do exemplarismo existencial. Então, nessa fase, nós acabamos por começar o desenlace com o corpo físico. Então, a morte propriamente dita, ela se conclui com o desligamento total desse fio de prata. Mas as nossas energias já vão deixando o corpo. Por isso, nós já estamos nessa fase um pouco mais fracos, né? Um pouco mais lentos. Então, é natural, porque as nossas energias já vão migrando, retornando para o nosso corpo espiritual e nosso corpo físico já vai ficando aí um pouquinho mais carente, mais fraco. Com a projeção, durante a nossa encarnação, nós desenvolvemos a projeção lúcida, porque projeção todos nós fazemos espontaneamente à noite, ao dormirmos, né? Porque o nosso corpo espiritual, ele simplesmente dissocia do nosso corpo físico e flutua sobre nós mesmos, né? A projeção, como dita, ou projeção consciente, é quando nós despertamos conscientemente desse repouso
do nosso corpo espiritual e aí convivemos com outros espíritos, vivemos, podemos visitar lugares, ambientes e temos aí vivências diversas, né? Então, a maioria dos sonhos lúcidos, na verdade, são projeções. Você está projetado conscientemente em ambientes, com pessoas, em lugares. E o sonho diferencia um pouco, em tese, da projeção, porque na projeção não tem muitos elementos de imaginação. Às vezes as pessoas são reais, os assuntos que se tratam, os ambientes, não tem nada ali que denote ser algo de imaginação, de criação, que normalmente os sonhos podem ter. Mas tem sonhos que talvez não tenham elementos de imaginação e só são sonhos, né? Sonhos é mais uma reação do cérebro ao corpo físico. Então, diferencia muito de uma vivência experimentada, de uma experiência vivenciada também, quando você está lúcido fora do corpo. Então, quando você desenvolve durante a vida ou busca desenvolver essa projeção, naturalmente para você a morte ela vai ser muito mais tranquila. Porque você já vivencia no plano espiritual, você já sai, volta e vai e vem de forma bem natural e espontânea. Então a projeção definitiva ou a projeção sem retorno para você vai ser bem mais fácil. Por isso que é interessante, na busca do nosso discernimento, do nosso conhecimento e nos entendendo, a gente também tentar entender como é que funciona a projeção e também se arriscar a sair do corpo de forma lúcida para entender o mundo ao nosso redor, né? Perceber as coisas ao nosso redor e já facilitar o nosso processo de desencarne, né? Porque não vai ser a primeira vez que a gente vai desencarnar e certamente não será a última. Então é muito importante a gente saber como é que isso funciona. E quando você consegue projetar de forma consciente, de forma lúcida, por sua vontade, que é uma das forças dos poderes que nós temos, né? O poder da vontade. Então, quando você quer, você treina, você consegue, é natural para todo mundo. Mas aí tem que ter expertise, né? Você tem que conhecer mesmo, conhecer e pôr em prática. Você tende a superar um dos maiores medos que nós temos, que é o próprio medo da morte. Nós temos um medo natural da morte, que a ciência chama de tanatofobia, né? Que é o medo da morte. Então, esse medo da morte ele pode ser superado quando você começa a sair do corpo de forma consciente. Só que é muito estranho você sair do corpo e se perceber. Você vê o seu corpo físico e você percebe o seu quarto, o ambiente. Você vê pessoas, ter contato com pessoas que não estão, né, próximas ou que já desencarnaram. Ou pessoas ou você vivenciar momentos em lugares naquela hora, naquele momento, naquele instante, e acordar e saber o que aconteceu sem ninguém ter lhe dito, né? E aconteceu no plano físico, você vivenciou isso no plano físico, são evidências da sua potencialidade, da sua manifestação no plano não físico de forma consciente. Isso tira, acaba, destrói o seu medo da morte, porque para você se torna algo real, né? Algo totalmente incontestável. E tirando o medo da morte, nós tiramos medo de várias coisas. Nós superamos inúmeros outros medos que se derivam da morte, né? Nós temos medo de tudo. Medo de fantasma, né? Medo de espírito. É normal. Ter medo é a coisa mais natural do mundo, porque o nosso corpo é animal e ele quer se conservar a todo custo. Então, para se conservar, a gente tem medo, né? E é importante que se tenha para a gente viver o máximo possível, mas não o terror. Digo medo de você ter adrenalina no corpo para se defender, mas não o terror para se amedrontar, enfim. Então, quando nós temos essa experiência de termos contato com o mundo espiritual, de vivenciarmos por nós essa existência dessa multidimensionalidade, nós nos livramos primeiramente desse medo da morte e nos livramos de uma sequência de outros medos e mitos, né, que nos foi passado aí por historietas desde a infância, que acaba por nos libertar em muitos sentidos de muitas energias deletérias e nos permite aí uma nova vivência, né?
de viver por nós mesmos tudo aquilo que a gente vê em teoria em livros, você poder vivenciar por você. E isso não tem preço. A experiência pessoal é muito mais importante do que qualquer literatura dos outros, né? Com todo respeito à experiência e com todo respeito também a quem dedica esse seu tempo a escrever as suas experiências e compartilhar conosco, que já facilita também a nossa vivência no mundo espiritual, né? Porque se alguém já nos indica o que evitar e como agir, já facilita bastante o processo do que começar do nada, do zero, né? Então é importante, mas sempre tendo autocriticidade e também pesquisa, né? Observar, vivenciar e tirar suas conclusões. E depois comparar com as outras também para ver se você não está fantasiando. É importante esse tipo de vivência. Nessa terceira idade, algumas pessoas já começam a ter o que a gente chama de psicose senil. O que seria essa psicose senil? Penso que quem já aqui já conviveu com pessoas idosas próximas aí à morte, percebem que elas conversam ou lembram de fatos e pessoas até da sua infância, de pessoas que já faleceram, né? Então isso é uma psicose senil que denota que ela já tá começando ali já a resolver uma psicose, uma parapsicose pós-somática. O que seria isso? Psicose é qualquer problema mental, em tese, né, que você tenha. Quando você morre, a maioria das pessoas tem a tendência de, no plano espiritual, elas ficam com problemas mentais. Ou seja, ela entra em reviver emoções fortes. Por que que isso acontece? Porque nós saímos de um corpo que tem necessidades animais, né? Nós temos necessidades de alimentação, tem as energias desse corpo que são muito fortes, tem a questão da sexualidade, tem a questão da afetividade. E nada disso nós temos no corpo espiritual. Nosso corpo espiritual é mais sutil, mais leve. Então você não simplesmente, você passa 70, 80, 90 anos em um corpo desse, é natural que você sinta falta quando você está no plano espiritual. Então, essa transição é como se fosse um pós-cirúrgico. Quando você passa por um procedimento de cirurgia que você vai se recuperar. Então, é um momento onde você entra ali num processo de recuperação. Isso pode gerar algumas psicoses. Você pode ter vontade de vivenciar o que você vivenciou. Então, às vezes, as pessoas que são senil ou que têm Alzheimer, né? Já ainda no plano físico, ela já está começando a trabalhar ali a parapsicose que ela vai ter, o problema mental que ela vai ter pós-dessoma, ou pós-morte. Então, assim, quando eu analisando essas informações, percebi essa informação já trazida por quem pesquisa o processo de evolução, eu fiquei feliz, porque é interessante a gente saber que as pessoas que já estão senil, ainda no corpo físico, elas já estão antecipando, né, a fase que elas ficarão senil pós-morte. Então, certamente, depois que elas morrerem, o período que elas vão ficar nesse período aí de esquecer as coisas recentes e lembrar das coisas passadas será bem menor. Então, já iniciou o processo dela de autotratamento, né, de se reajustar ao novo corpo, que não é tão novo, porque ela usa aí há milhares de anos, né, mas em voltar para um corpo mais sutil, mais leve. Então, essas psicoses que já se traz antes da morte, já é o início do tratamento da psicose que você vai ter pós-morte. Ou seja, é muito provável que todos nós passemos por essa fase, que já passamos e aí vamos passar por algumas vezes. E sabendo disso, a gente não se desespera tanto e dá o suporte adequado a quem passa por essa situação. Tem uma especialidade na ciência convencional que é a tanatologia, que são especialistas que acompanham as pessoas da terceira idade, que já estão perto de somar, nessas fases, né? Essas fases de psicose. E é um trabalho assistencial incrível. É muito admirável, não é? Eu quero, quando eu estiver nessa fase, ter um conjunto de profissionais que me ajudem aí a passar por essa fase de transição. Então, é um trabalho muito importante. Assim como nasceu, cuidar da criança, né, requer muita atenção, dedicação, paciência, bastante.
também quando você chega na velhice, é requerido também esse nível de paciência, atenção, né? Então é muito importante. Agora, para você ter uma saúde biológica na parte da terceira idade, é inevitável você ter conhecimento, que hoje é bem mais difundido, não é? Cuidar do soma de todas as formas, tanto a alimentação, a atividade física, mas nós não somos só corpo físico, nós somos também o nosso corpo emocional, né? Como é que a gente cuida do nosso corpo emocional para a gente ter uma terceira idade um pouco mais tranquila e fazer uma transição um pouco mais tranquila? Nós precisamos completar as cláusulas das nossas missões de vida. Se nós deixarmos trabalhos incompletos para trás, certamente na terceira idade nós teremos uma melancolia. Seremos velhos chatos, né, ranzinzas, que distrata todo mundo, bem insatisfeito com a vida, né? E se nós cumprimos com o máximo de empenho, com o máximo de boa vontade, com o máximo de trabalho, as nossas cláusulas, os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida, nós teremos uma velhice satisfeita, nós estaremos de bem conosco mesmos, né? E com isso, nós teremos aí uma transição facilitada. Tem muita gente que nem passa por esse período de psicose, né? Mas a maioria passa e é natural. Mas você passa, com muita satisfação, mas muito mais tranquilo. E ainda pode ser uma fase, essa terceira idade, uma fase de produtividade. Pode ser uma fase onde você comece a ter mais tempo, né? Para escrever, você já tem maturidade biológica, às vezes maturidade de vida. Então é uma fase onde o seu poder de aconselhamento pode ser muito maior. Então você tem aí uma série de motivação para se manter energizado, ativo, tranquilo e seguindo em frente. Por isso que é muito importante a gente ter o máximo de esforço possível para sabermos o que é importante para nós de fazer nesta vida e a gente cumprir com o máximo de empenho possível. Nós nos largamos, de certa forma, na vida e deixamos que a vida nos leve. Nós não tomamos, muitas vezes, as rédeas da vida, né? Da nossa vida. E isso pode, sim, nos levar a uma velhice totalmente triste, né? Uma pessoa insatisfeita que não vai ajudar em nada no seu processo evolutivo. E assim, o que mais faz a gente chegar nessa fase de forma insatisfeita, que a gente chama de né? Melancolia intrafísica, é exatamente a falta de esforço. Não é de esforço. Não tem evolução sem esforço, não tem evolução sem trabalho, então não tem vida da terceira idade feliz, sem empenho, sem trabalho, determinação. E principalmente o esforço para você identificar quais são as suas missões pessoais. Porque as suas missões pessoais é quem vai, né, direcionar os seus projetos de vida para que você seja uma pessoa satisfeita, não é? Interessante que você tenha convicção do que você é, do que você gosta, do que você quer e que faça, sempre respeitando a ética, os valores humanos e ampliando o seu poder de assistência ao outro, seja esclarecendo, seja ajudando da forma que melhor fizer, né, que puder. Então, assim, quando você tem uma trajetória, quando você tem um caminho que favorece e facilita a sua chegada na terceira idade de forma satisfatória, você se torna um idoso muito motivado, com muita energia ainda. E isso pode levar você a ter uma moratória, que como eu tratei aqui em outros episódios, a moratória é quando o seu tempo de vida é ampliado graças à intervenção do orientador evolutivo, que é quem é responsável pelo processo evolutivo do nosso grupo evolutivo. Então você ganha tempo a mais de vida para você dar continuidade ao seu projeto de assistência, ao seu projeto de ajuda. Então você ganha aí uma moratória, né? Um tempo a mais de vida para você poder crescer e se desenvolver. Por que é importante nós termos ciência de quais são nossas missões e como ampliar essas missões e ajudar?
A cada nova vida que nós desenvolvemos a nossa mediunidade, sensibilidade, percebemos o mundo ao nosso redor e trabalhamos no sentido de sermos úteis aos outros, nós trazemos um corpo muito mais aperfeiçoado, um corpo muito mais elaborado, evolutivo, mais condicionado às nossas necessidades evolutivas e de ser mais útil aos demais, né? Às demais consciências, aos demais processos de crescimento. Então tudo isso converge para quê? Na desativação do nosso corpo físico, nós tenhamos aí um processo de soltura mais fácil, né? E ainda tentar passar por esse processo de forma consciente. É interessante frisar que quando nós nos desligamos do corpo físico totalmente, nós somos levados para a nossa para-procedência, nossa para-sociedade ou para-comunidade. Como dito, eu sou baiano. Se eu morrer hoje, naturalmente o meu corpo será levado para a minha cidade natal, que é onde residem os meus familiares. Então, é mais fácil os meus restos mortais estarem para lá, né? Quando eu desencarno, é da mesma forma. Eu sou levado para a minha para-comunidade, que é a comunidade onde eu pertenço, onde existem pessoas que são afins a mim. Boa parte de nós temos uma comunidade em comum, que muitas vezes a gente vai para lá, né? Que a gente chama de baratrosfera, mas também é chamado de umbral ou os infernos, né? A igreja retrata. Tudo é equivalente. Então, pode ser que seu corpo vá para lá também, né? Seu corpo espiritual. Mas aí nós vamos para essa nossa paraprocedência, onde nós passamos por esse processo pós-cirúrgico, porque esse soltar do corpo também há uma perda de energia, porque eu não sou corpo físico, mas as minhas energias, as energias do meu corpo espiritual, estão acopladas, conectadas nesse corpo através dos chakras, né? Então eu me manifesto através desse corpo pelo acoplamento das energias do meu corpo espiritual neste corpo físico. Então quando há essa ruptura dessas energias, principalmente a gente chama de o chakra umbilical, né? Através do chakra umbilical, que é o fio de prata, quando nós desconectamos, há uma ruptura de energia, então nós precisamos de um tempo para nos recuperar dessa soltura. Com isso, nós podemos concluir que, se a velhice já é uma soltura de energia, nós já vamos soltando aos poucos essa energia que vai migrando do corpo físico para o corpo espiritual, a morte, enquanto novo ou suicida, porque ele morre aí antes do tempo da transferência total das suas energias físicas para o corpo espiritual, pelo desgaste natural do corpo físico, é muito mais dramática, é uma morte muito mais, pode gerar muito mais psicose, muito mais problema mental na consciência para ela se estruturar. Na verdade, quem é suicida ele já está com problema mental, né? Ainda no físico. Então, isso pode ser muito mais agravado e o período dele de recuperação pode ser mais difícil. Mas ele naturalmente vai parar nas comunidades onde, por afinidade, existirão pessoas que querem auxiliar, assistir e ajudar, né? Nesse sentido. E também é muito importante saber que uma das piores mortes que tem pra gente, a do suicídio é a mais sofrida, porque ele tem consciência, né? É assim, ele está consciente quando se mata, então ele fica naquele processo psicótico, fica preso naquele momento. Isso a gente precisa investigar um pouco mais, né? E essa transição dele é difícil, mas a pior morte mesmo para a consciência é causada por bombas atômicas, porque você passa muito rápido do plano físico para o plano espiritual, e isso deixa a nossa consciência um pouco desorganizada, porque a gente já é meio doidinho aqui, né? E mudar assim rápido de um cenário para outro deixa a gente meio atordoado. Então, uma das piores mortes é por bomba atômica. É importante também saber que nós estamos aqui nesse processo de aprendizado e que você saber como é que funciona essa parte de desativação, essa parte da velhice, da mudança, faz com que você passe por isso sem nenhum drama, sem medo, sem
é normal, a gente já passou por isso, vai passar de novo. Então, que você encare com naturalidade e com respeito, né? Tanto as pessoas que estão passando por essa situação, quanto quando você for passar por essa fase, né? E pedir que as pessoas tenham muita paciência com a gente, que a gente dá trabalho, né? É, e aí você tende a ter muito mais, tendo tranquilidade, você foca no que é importante, né? Que é você identificar em você quais são os seus talentos, quais são suas vocações, suas características que são evolutivas, e você ir combatendo aquelas que não são tão evolutivas. Não combater, porque combater você está dando atenção ao que não presta. Você precisa intensificar o que é bom em você e dar mais atenção ao que é bom. O que é ruim vai sendo substituído pelo que é bom, naturalmente. Então, assim, não é você tem que combater um traço ruim seu, você tem que desenvolver o oposto dele. E desenvolvendo o oposto dele, naturalmente, dois comportamentos antagônicos não ocupam o mesmo ego, né? Então, você se manifestando com um ego positivo, um ego mais evolutivo, naturalmente você vai deixando de gostar de usar o ego negativo, né? O ego de quem ajuda, de quem quer o crescimento, quem quer a evolução, não fica no mesmo corpo que um ego que quer destruir, matar, né? Diminuir, controlar. Então, tudo isso vai ajudando nesse processo de desativação do corpo físico, que é um processo natural e que permite a gente também grandes reflexões, né? Ali também já começa um acerto de contas conosco mesmos, porque só a nossa consciência é que se autoavalia. Não há ninguém que cobre de você aquilo que você se submeteu a fazer. Então, nós temos esse grau de autonomia. Há, sim, orientadores espirituais, nós temos aí também os nossos amigos, as pessoas com quem nós nos comprometemos e talvez não conseguimos aí em nossa vida cumprir uma missão ou outra, mas eles também têm que entender que nós somos humanos, né? E que quando voltamos para cá esquecemos de tudo e recuperamos com dificuldade. Então todo mundo entende que o processo é difícil, mas nada disso deve ser motivo para você utilizar da lei do menor esforço. A gente tem que tentar ao máximo usar a lei do maior esforço, principalmente em prol do outro. Se você se esforçar o máximo para ajudar a si e em benefício do outro, é muito mais válido do que você se esforçar e se sacrificar ao máximo em prol só de si mesmo. Você vai ver que é uma perda de tempo, é uma perda de energia e muito infrutífero no processo evolutivo como um todo. Mas tudo isso tem que ser base e fonte de uma reflexão, de um conhecimento, de um aprendizado, para que você possa otimizar os seus processos de vida. E aí passar de forma tranquila desde a infância. Tranquila que eu digo com consciência, sem se desesperar. Que é o que na literatura espírita a gente chama de resignação. Só que o termo resignação é um termo que é trazido também do catolicismo, que parece que você tem que aceitar tudo passivamente. E eu penso que não, isso não é resignação. Resignação é você entender que há processos que você vai passar e que você não consegue mudar. Eu não consigo evitar passar pela adolescência, é um processo natural, eu não consigo evitar pular essa etapa. Nenhum espírito que eu conheça, né, que eu saiba, que eu tenha notícia, consegue ultrapassar essas fases. Ele nasce criança, nunca vi nenhum nascendo já adulto. Então, ele nasce criança, passa por todas as necessidades de aprender a dominar um novo corpo, porque é um novo corpo, é uma nova biologia, é uma nova época, é um novo tempo, né? Então ele aprende a usar aquele corpo, depois ele aprende na adolescência a interagir com a sociedade, com os outros, dentro dos novos conceitos do grupo cultural onde ele está, e depois ele começa a ter aí a maturidade, a preponderância da sua personalidade, a recuperar o máximo de consciência sobre ele mesmo para começar a atuar na vida. Então, como você não pode pular essas etapas, resignação é você ser o melhor que você pode dentro desses processos, né? Sem se desesperar, porque tá difícil, tá complicado, tá limitado. Normal, passa. Foca no que você tem para fazer, foca nas suas habilidades, na sua capacidade de ser o melhor que você pode e de tomar as rédeas do seu destino, né? É interessante que você foque sempre nisso. É você quem
tem que tomar as rédeas do seu destino. Nós somos mais de 7 bilhões hoje de seres humanos encarnados. Temos uma população muito grande desencarnada. É muito injusto a gente deixar tudo isso só para um ser cuidar, né? Como nós chamamos de Deus. Então, é muito importante que nós também tomemos conta de nós, né? Porque também tem muita gente aí para a gente tomar de conta. Se a população já está grande e se todos os pré-humanos, que são os animais, serão humanos, então vai ter uma população gigante para a gente cuidar depois, né? Mas só que o bom da evolução que a gente aprende é que a gente não tem que cuidar necessariamente de ninguém. Nós precisamos facilitar, ou na verdade expor como é o processo evolutivo, para que cada um evolua por si mesmo, porque ninguém tem que andar com ninguém nas costas. Não sei enquanto é bebê, né? Que a gente carrega porque é o jeito. Mas o importante mesmo é a gente dar as condições, informar como é que funciona a coisa e a pessoa ir lá, usar aquelas informações para ela evoluir. Porque não há evolução sem esforço. Então, que tenhamos uma desativação de corpo tardia, que possamos viver o máximo possível aqui e que consigamos entender qual é o nosso propósito de vida dentro desse nosso intervalo pequeno de vida física, para que possamos chegar aí na nossa terceira idade de forma mais satisfatória, motivada, sendo uma pessoa energizada, feliz, contente. Se tiver alguma pendência ainda, vá resolvendo, né? A vida continua sempre, né? Então, assim, vai ser uma fase, é conturbada, é normal. Espero que a ciência também avance aí para a gente passar também por essas dessomas sem muita psicose, né? Sem muito problema mental. Mas é mais também a nossa postura diante da vida. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.